Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Vamos falar de seguro de novo, né? E a gente tem abordado esse tema e algumas questões aí surgem, né? Que é principalmente com relação ao seguro de vida, né? E o seguro de responsabilidade civil aí. Para falar um pouquinho sobre esses assuntos, estamos aqui com a nossa convidada, Vilma Beccari. Tudo bem, Vilma? Tudo bem, obrigada pelo convite. Vilma, me diga uma coisa, eu acho que o seguro de vida teve uma mudança muito grande com relação a padrão, ao que oferece, a vários braços aí que foram abertos em relação a isso, aquela coisa do DIT, né, e outros segmentos. E o seguro de responsabilidade civil também veio com muita força, principalmente para profissionais liberais que estão sempre ali sujeitos a alguma intercorrência, né? Exato. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Na questão do seguro de responsabilidade civil, né? Hoje é muito importante um médico, né, trabalhar com protegido, né? Porque o médico hoje não precisa cometer um erro para ele ser processado, né? Se o paciente estiver insatisfeito com algum procedimento, né? Ou se a família, né, tiver ali com inconformismo, né? Acontecer alguma coisa, uma intercorrência e a família não concordar com aquilo, ele pode processar o médico, né? E aí o médico vai ter que mexer nas suas finanças para arcar com os custos de defesa e provar que ele é inocente. Então, mesmo sem ele ter errado, ele pode ser processado. Então é importante ter uma apólice, né, e uma apólice muito bem elaborada, porque hoje eu vejo muitos médicos contratando seguro assim como se estivesse contratando um seguro de carro. E o seguro de responsabilidade civil, ele tem muitos detalhes, sabe? Nas apólices, nas condições gerais, tem muitos detalhes, né, que às vezes o profissional contrata achando que está protegido, não sabe nem quais são as coberturas que tem, e quando ele precisa, né, que ele entra com sinistro, né, foi processado alguma coisa, ele vai ver que ele não tem as coberturas necessárias. Então é importante, o seguro de responsabilidade civil não é qualquer seguro, você tem que analisar qual que é a sua especialidade, o que é bom para o colega, não é bom para ele, entendeu? Então é importante ver com detalhes, esse seguro em específico, ele tem que ver com muitos detalhes se ele realmente vai ter a cobertura que ele precisa ou não. Vejo muitos advogados falando, mas o meu cliente não achou que estava coberto e não estava, né, porque não tinha aquilo nas condições gerais dele quando ele contratou. Ele só contratou, eu quero um seguro de caso eu seja processado, o mais barato. E não é assim que contrata o seguro de responsabilidade. Tem que ver muitos detalhes nessa parte, né? Entender qual a linha de cobertura, né? Exatamente. Até onde que vai esse seguro. Exatamente. E o seguro de vida, ele vem para complementar, né? Porque não só para médicos, mas para profissionais liberais, para empresários, né? Porque no Brasil, a gente tem aquela mentalidade, né? Que o seguro de vida, quando a gente fala de seguro de vida, a pessoa já pensa na morte. E o seguro de vida não é para isso. O seguro de vida é para proteger a sua renda. Em outros países, né, as pessoas já usam o seguro de vida para proteger a renda. Porque se acontece alguma coisa com um profissional liberal que precisa estar ali trabalhando para gerar renda, como que ele vai pagar as contas dele? Como que ele vai pagar os outros seguros? Seguro saúde, seguro de carro, seguro da casa, né? Então, o seguro de vida, ele vem para isso, para proteger. Se acontece um acidente doméstico, seja um acidente de trânsito, ou descubra um diagnóstico de doenças graves, né? Você vai receber uma indenização ali para manter as suas contas em dia, sem precisar mexer no seu patrimônio, sem precisar mexer na sua reserva de emergência, né? Então, seguro de vida serve para te proteger em vida, né? Diferente do que muita gente pensa que, se eu morrer, não vou, eu escuto muito, né? Vou deixar nada. Mas essa é uma modalidade que surgiu de uns anos pra cá, né? Porque, assim, historicamente, o seguro de vida tinha essa questão de você deixar um beneficiário e até eu via muitos casos, as pessoas, elas queriam deixar uma herança e dividir ali o patrimônio através de seguro de vida. Vou deixar um seguro de vida para fulano, vou deixar tal coisa. Então, tinha muito isso, né? E aí tinha aquela máxima, poxa, eu que não vou contratar um seguro de vida, quando eu vou morrer, eu não vou aproveitar nada disso, né? Exato. Então, teve essa mudança, né? As seguradoras
seguradoras, elas tiveram que se adaptar a uma nova realidade no sentido assim, o que eu posso oferecer para aquela pessoa em vida, né? Exato. Hoje tem algumas seguradoras até porque, assim, como a cobertura de doenças graves, invalidez parcial ou permanente, né? A majoração de mãos, né? Por exemplo, médicos, qual que é a principal ferramenta de trabalho? Mãos, olhos, né? Ali para fazer a cirurgia, né? Então, essa majoração específica de mãos, o DIT, né? Esses dias a gente teve um caso de um médico que estava jogando beach tênis, machucou a mão. Então, daí tem o DIT ali que protege. Vieram, antes, para você ter essa proteção, você teria que contratar a cobertura de morte. Mas quem não tem filho, não tem dependente, não quer ter, né? E ficava, eu vou pagar isso daqui para quê? Então, eu posso ter só esse benefício de vida sem necessariamente contratar o seguro em caso de óbito. Isso, hoje em dia, sim. Algumas seguradoras permitem você contratar apenas a proteção em vida, né? Que a gente chama até de uma proteção de renda. Você não precisa mais contratar a cobertura de morte, que é o que mais assusta todo mundo, né? Se você tem ali dependente, sim, óbvio, você vai, né? Se quiser também, né? Deixar alguma coisa para proteger eles. Até porque o seguro de vida, ele não entra em inventário, né? Ele não é herança. Então, é uma coisa que vai receber mais rápido, né? E pode ser usado também para pagar os impostos, né, de inventário, até para essas custear coisas. o próprio inventário, Exato, né? Exatamente, que são custos altíssimos, né, e às vezes o dependente não tem de onde tirar, né. Eu vi alguns casos nesse sentido, que esse planejamento, né, de herança, tipo, a pessoa tem lá um patrimônio X que sabe que o imposto ali, o causa-morte vai custar tanto, toda essa questão do inventário vai custar tanto, por mais que até tenha deixado em testamento, mas que você vai ter que abrir também essa sucessão, e utilizar o seguro de vida já pensando no custeio dessas despesas todas. Porque existem casos que às vezes a pessoa herda e não consegue regularizar. Exato. Né? Não tem como mexer no dinheiro, não tem dinheiro guardado para isso, né? Acontece exatamente. bastante isso. A pessoa faz um seguro para ajudar ali os dependentes, né? A custearem o inventário, porque imagina, a pessoa trabalhou tanto, né, deixa todos os bens ali, aí vai ficar ali parado porque os dependentes não têm como custear isso. Exatamente. Então, o seguro de vida, ele facilita também nessa parte, né? Além dele te proteger em vida, ele ainda deixa os seus dependentes, as pessoas que você ama, protegido. E na responsabilidade civil, você vê que é um seguro que ele tem se intensificado agora. Você acha que as pessoas são mais processadas hoje em dia? Tipo, essa coisa da internet e até das informações, porque tem muita informação, às vezes, desencontrada, né? Não vamos falar de fake news aqui, mas informações, às vezes, que não são passadas da forma correta. Enfim, e isso acaba gerando maior índice de litigioso, né, em relação a essas profissões, o médico principalmente. Antigamente, você não via tantos processos contra médicos quanto você vê hoje em dia. Hoje, por qualquer situação, a pessoa se sente descontente, ela vai e ela quer processar. Então, as pessoas estão muito mais litigiosas, né? Sim. O médico, ele passou a ser prestador de serviço, né? E o paciente agora é o consumidor, né? Então, ele vai, se ele não estiver satisfeito, se ele chegar um dia e achar que o médico não tratou ele bem, ele vai processar o médico, né? Hoje são 5 médicos processados por hora. É muita coisa. Então, é um número muito grande, né? É um risco grande você ir fazer um plantão, né? Trabalhar, fazer uma cirurgia sem uma proteção, né? Não é, mas eu estudo bastante, meus pacientes são meus amigos. Não, se um dia a pessoa estiver ali e falar, não gostei, ela vai processar, sem dó. Porque é aquela coisa, você lidar com intercorrências que às vezes não depende de você como profissional, Sim. no caso do médico, né? Existe uma série de situações, então, tudo bem, por um lado, toda essa litigiosidade acaba exigindo com que se tenha mais cuidado, mas também cria um ambiente que é muito perigoso. Sim. Porque você vê muita coisa que às vezes não era para ser, muito processo por processar, e você começa a enxergar pessoas que vivem disso, né? Vivem de processar o próximo. Exatamente. E assim, é diferente também do que muitas pessoas pensam, não é só
o paciente que processa o médico. O hospital também pode processar. O hospital também faz isso. Se o paciente processar o hospital, né? O paciente vai lá e processou o hospital porque acha que teve um erro médico, né? E aí o hospital perdeu, ele vai processar o médico. Ele fala assim, tá, se teve erro, então quem fez a cirurgia? Foi o doutor fulano. Então vou processar agora o doutor fulano para rever o valor que eu paguei para o paciente. Como uma ação regressiva, na realidade, né? Que em alguns casos, ou seja, o próprio hospital é acionado e aí o hospital, por consequência, aciona o profissional que tratou daquele paciente. Exato. Então, assim, não tem jeito, né? O médico tá ali, é um caso muito delicado, né? Ele tá aberto ali, pode ser processado pelo paciente, pode ser processado pelo hospital. E aí, a gente vê que médico trabalha tanto, né? Eles plantão e vira à noite e não para. E aí, imagina, tudo que conquistou vai ter que pagar, porque os custos de defesa do médico são muito altos, né? E as ações também são muito altas. Sim. Diferente de qualquer outra profissão, profissionais liberais, as ações contra médicos são altíssimas, porque elas entram naquela coisa, às vezes, do dano estético também, do dano moral e uma série de outros fatores, né? Exato. E que é uma coisa que, aliás, nas apólices você falou uma coisa muito interessante, né? O médico confunde muito a cobertura de dano estético com risco estético. Dano estético qualquer um pode causar em qualquer pessoa, né? E o risco estético ali, se você fizer um procedimento, né, de, sei lá, uma cirurgia plástica, né, um dermatologista causar alguma coisa, ele também, aí o risco é maior, né? Então, às vezes, vê só lá dano estético e acha que a apólice vai cobrir e não cobre quando tem algum risco. Então, isso tem que ficar muito atento. Mas qual seria a diferença? Por exemplo, numa cirurgia estética especificamente, ele está assumindo o risco? Seria nessa linha. Então, como ele está assumindo o risco, não é um dano decorrente de outro procedimento? Seria isso? Sim, porque algumas seguradoras, ela fala assim, se é um risco que você é um cirurgião plástico, né? Então, você vai fazer ali uma cirurgia plástica, você assumiu ali aquele risco. Ela não vai cobrir aquele risco. Entendeu? Tá. Eu não vou cobrir. Agora, o dano estético, como qualquer pessoa pode causar o dano estético, então ela cobre. E aí muitos profissionais confundem. Para mim ficou claro. A diferença está bem clara. A diferença, na realidade, é inclusive no procedimento. Porque se para o cirurgião plástico, o dano estético vai ser o objeto final de qualquer intercorrência que ele tiver. Então, aquilo ali, a forma de avaliação, né, dessa extensão desse dano é diferenciada. Sim. Tem bastante lógica isso. Sim. E aí, muitas vezes, não se atentam a essas coberturas. Tem muitos detalhezinhos nas apólices, sabe? As coberturas têm muitas pegadinhas. Então, se o profissional não se atentar àquilo, quando ele precisar da cobertura, ele não vai ter. Aí ele fala assim, mas a seguradora não quer cobrir. Não é, a seguradora já tinha deixado claro lá no contrato que você assinou que ela não ia cobrir. Eu creio o seguinte, que não é nem a questão da seguradora não quer cobrir ou deixar claro no contrato, porque a maioria desses contratos, as cláusulas de exclusão, ali são letras miúdas, né? Que é o principal que tem que ver. São letras miúdas. Eu acho que o grande problema é você não contratar, de repente, um corretor, um profissional que vá te dar uma assessoria e que vá te esclarecer aquilo tudo. Exato. Porque a pessoa que está contratando, ela é leiga naquele assunto, ela é muito boa no que ela faz, mas naquele assunto não é. E, de fato, os contratos são todos contratos de adesão. Você que tem a pólice A, B, C, D, qual que você escolhe? É esse, mas essa tem tais exclusões. Você não eu quero ver quem lê as letras miúdas ali. Não, verdade. Né? Verdade. Então, acho que é parte das pessoas entenderem a necessidade de você ter um bom profissional que vai te dar uma assessoria. Para cuidar dessa área, né? É isso mesmo. Porque às vezes chega lá no corretor do auto que já me atende há anos, quero um seguro X. Esses dias um médico perguntou para mim, falou assim, Vilma, você faz seguro de responsabilidade? Assim, é minha especialidade, né? Ele, que eu contratei com o corretor e aí agora que eu vi que eu não tenho seguro de vida. Que ele falou que precisa de um seguro para médico. Aí o corretor foi e colocou um seguro de vida com a majoração das mãos, que é o que mais contratam. Entendeu? Entendi. E aí, quando ele precisou, ele não tinha cobertura. Então, assim, não é que o corretor é bom, por exemplo, se você me pedir alta, eu não sei nada. Cada um tem sua especialidade. Igual eles, médicos, não tem o ginecologista, o cirurgião Exatamente. plástico, igualzinho, entendeu? Então, você tem que procurar um especialista naquela área. O seguro de responsabilidade, ele é muito detalhado. Até para que você não tenha dúvida, para que você saiba exatamente qual é a sua necessidade de cobertura, de acordo com o seu perfil também, Com a sua qual o seu risco, especialidade, qual a o que sua você especialidade. faz. Exato.
exato. Não, acho que é bem por aí mesmo, né? E a gente, às vezes, é meio imediatista. Você pega aquele lá, é o que você falou. Você tem um corretor pro seu auto, você vai achar que aquele corretor do seu auto ele vai entender muito bem sobre a responsabilidade. Sim. Precisa diferenciar, precisa entender que são campos diferentes, né? São nichos diferentes. Nós, como corretores, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de seguro. A gente pode fazer seguro de avião, seguro de navio, né? A gente tem lá, as seguradoras abrem o portal pra gente pode cotar a hora que a gente quiser. Só que daí eu sei fazer qual que é a peça que tem que colocar ali a proteção do navio, não sei. Eu estudei para tirar a SUSEP só, né? Que é a mesma questão do médico, né? Ele pode atender qualquer área, mas a especialidade dele... Ele pode atender numa situação de emergência. De emergência. Né? Mas uma coisa eletiva, uma cirurgia eletiva, ele não vai fazer aquilo que ele não tem a especialidade, né? Exato. Acho que é bem por aí mesmo. Isso. E você acha que vai crescer mais ainda? O seguro de responsabilidade para qualquer profissional liberal, no caso. O seguro de responsabilidade pode ser feito para médicos, para engenheiro, né? Que hoje o médico é o que tem mais processos, né? Mas tem engenheiro, contador, as empresas também é importante ter o seguro de responsabilidade, né? Para cargos executivos, né? Tá. Querendo ou não, parece ou não, mas corretor de seguro também tem uma demanda muito grande, sabia? De responsabilidade civil. também. Acho que para todos para várias áreas, né? Você precisa ter isso daí, tá se resguardando, né? Sim. E o seguro de vida acoplado a isso também, né? O seguro de vida é uma proteção para a sua vida, né? Para proteger sua família, para proteger a sua renda, né? Você tá trabalhando ali, tá tranquilidade. Tem gente que fala assim, eu pago de seguro para não usar. Eu discordo. Eu falo que a gente paga seguro para ter uma tranquilidade, né? Que se acontecer alguma coisa, eu vou conseguir pagar minhas contas, meus boletos vão estar em ordem, a minha família vai estar protegida, né? E eu vou conseguir manter minha qualidade de vida, porque aí a seguradora vai entrar com a indenização. Então, na verdade, ele está pagando para ter uma tranquilidade. Exatamente. Olha, obrigada pela sua participação. Adorei aqui falando sobre seguro. Esse tema tá bem interessante. Eu tenho lido bastante sobre isso. Eu achei, começamos a fazer essas pautas, eu achei assim o máximo, como mudou essa evolução do seguro, de como que tudo se adapta, né? As coisas, os negócios, as empresas têm que se adaptar aí à realidade, adequando ao pensamento de como evolui o pensamento também do seu consumidor. É bem interessante. Eu tenho gostado bastante de falar sobre isso. Gente, obrigada. E é isso, vamos terminando aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima.